capítulo 26, a partir do verso 47. Abra as Escrituras, abra a sua Bíblia, porque hoje eu quero compartilhar com os irmãos algo muito especial. Eu quero falar quando Jesus foi preso. E aí, a minha oração é que Deus fale conosco, através da sua palavra, diante desses últimos momentos que Jesus passou ali no Getsêmani, se preparando para morrer. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 47, Jesus é preso. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Obrigado, hein? Obrigado. Verso 52. Então, Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento, Jesus disse às multidões: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava ensinando, e vocês não me prenderam. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o deixaram e fugiram. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, ó Deus, fala conosco, através da exposição da Tua Palavra, Senhor. Que o Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, Senhor. Fala conosco. Que o Espírito Santo, ó Deus, possa iluminar nossa mente para entender a revelação da Palavra do Senhor. E, ó Pai, nós nos submetemos às Escrituras, à Tua Palavra. É assim que o Senhor fala com o Teu povo. Então, Senhor, fala conosco através das Escrituras. Nós oramos, ó Deus, e confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Mateus capítulo 26, verso 47 a 56. Antes de fazer a exposição, eu quero apresentar para vocês um pouquinho do contexto histórico do que estava acontecendo aqui. No fim do 3º ano de seu ministério, Jesus viajou até Jerusalém para participar da festa da Páscoa, uma festa tradicional. A semana da festa da Páscoa é chamada de Semana Santa. Jesus, tendo instituído a ceia memorial, fez um discurso de despedida, começando ainda antes de sair do cenáculo, está lá em João 14:31. E continuando pelo caminho para o Monte das Oliveiras, Jesus ele dá o seu último discurso, está lá em João
capítulo 14 a 16. Enquanto Jesus estava caminhando na direção do jardim do Getsemane, levantou os olhos para o céu e orou a Deus Pai em favor dos atuais e futuros seguidores. João capítulo 17. Cerca da meia-noite da quinta-feira para a sexta-feira, Jesus chegou ao jardim do Getsemane. Então, esse texto que acabei de ler, esse acontecimento sucedeu numa sexta-feira. Na sexta-feira, Jesus estava ali no jardim do Getsemane. E quando nós reunimos todas as narrativas dos evangelhos, nós entendemos o que aconteceu naquela sexta-feira. Por exemplo, naquela sexta-feira, Jesus orou enquanto os discípulos dormiam no jardim do Getsemane. Isso está em Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. Naquele dia, Jesus foi traído e preso no jardim. Esse relato estão nos 4 evangelhos. Pedro cortou a orelha do empregado do sumo sacerdote. Isso aconteceu também no jardim do Getsemane. E também os discípulos abandonaram Jesus. Isso está relatado em Mateus 26 e Marcos capítulo 14. Em Mateus 26, nós poderíamos colocar o seguinte título: a preparação do rei. Jesus está se preparando para morrer. E bom, o que vimos até aqui, verso de 1 a 16, nós vimos sobre as diferentes reações a Jesus. Verso 17 a 30, nós vimos sobre a nossa comunhão com o Senhor. Verso 31 a 35, nós vimos sobre o perigo da autoconfiança. Verso 36 a 46, nós vimos sobre a angústia do rei no Getsemane. E hoje, verso 47 a 56, veremos sobre quando Jesus foi preso, a prisão de Cristo. Jesus é preso. Pois bem, diante dessa introdução, quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. Então mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, ou a sua Bíblia digital ligada, para você conferir verso por verso o que será ensinado nesse momento. No verso 47 diz assim, Mateus escreveu assim: enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Interessante que o nome de Judas está relatado nos 4 evangelhos. Nos 4. Os escritores, eles querem deixar bem claro que Judas fazia parte do colégio apostólico e que Judas iria trair a Jesus. E o verso 47 diz que Judas estava indo com grande multidão com espadas e porretes. Algumas traduções mais antigas usam a palavra varapaus, né? Estava ali uma grande multidão com espadas e varapaus indo encontrar a Jesus. Para que tudo isso? Para que tantas armas? Para que tanta multidão? O grande problema é que naquela época, meus amados, já existiam alguns falsos messias que provocavam grandes confusões. E muitas vezes essa multidão, eles eram constituídos dos guardas do templo, que era a polícia armada do Sinédrio, e muitas vezes eles tinham que manter a ordem da cidade. E muitas vezes eles eram requisitados para poder fazer esse tipo de ação. É interessante que João capítulo 18, que é o texto paralelo, o apóstolo João escreveu assim: depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Jesus recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Essa era a grande multidão. Essa escolta ou destacamento, segundo algumas traduções, eram soldados especiais da corte romana. Isto é, existia uma base militar do lado de Jerusalém, chamada Fortaleza de Antônia.
E esses soldados também foram requisitados junto com os guardas do templo para que se juntasse com Judas e fossem procurar a Jesus. É por isso que no relato de Mateus tinha uma grande multidão. Os soldados especiais da corte romana e os guardas do templo, que eram os policiais da cidade. E diz o verso 47 que eles vieram da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Essa era a elite religiosa. A elite religiosa que estava ali no templo, e os anciãos eram os líderes das sinagogas. As sinagogas eram pequenas capelas que ficavam no interior do país de Israel. E a elite religiosa ficava ali, no templo de Jerusalém. Agora é interessante que, se consultarmos o texto paralelo de Lucas 22, 47, nos traz a seguinte informação. Lucas escreveu assim: enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chama Judas, ele vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Está aqui. Judas estava na frente, a multidão atrás, e Judas sabia, ele estava familiarizado com esse lugar, o jardim do Getsêmani, e Judas vai na frente levando essa grande multidão. Mas olha só o que aconteceu, verso 44. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Talvez Judas, ele fez um trato com a grande multidão. Eu vou dar para vocês um sinal, talvez por 3 razões. Primeiro, gente, talvez Judas combinou esse sinal com essa grande multidão, porque Jesus, ele era uma pessoa comum e ele era muito parecido com os apóstolos, muito parecido. Interessante que Jesus, na sua simplicidade, ele era extremamente semelhante aos seus apóstolos. Ele não tinha uma túnica diferente ou mais bonita que os seus apóstolos. Ele não tinha uma barba mais bonita do que os seus apóstolos. Talvez esse sinal foi estabelecido porque Jesus, ele era comum. Ele era simples, era comum como seus apóstolos. Não tinha nele nenhuma parafernália diferenciando que ele era o rabi daquele grupo. O segundo motivo, a segunda razão, porque estava de noite. Apesar da lua cheia, segundo o calendário daquela época, mesmo assim, o jardim do Getsêmani estava bem escuro. A terceira razão, talvez essa grande multidão foi junto com Judas, porque eles já sabiam do poder sobrenatural de Jesus. O poder sobrenatural. Nesse momento, Jesus já era popular, todos sabiam do seu poder de multiplicar alimentos, de curar enfermos, de ressuscitar mortos, e além disso, grande multidão seguia Jesus. De tal maneira que quando ele entra em Jerusalém, em Mateus 21, ele é aclamado rei, o povo canta para ele. Talvez por essas razões, aqueles soldados acompanharam Judas para capturar a Jesus. Mas olha só, quando consultamos o texto paralelo de Marcos 14, verso 44, olha só o que Marcos colocou. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no e levem-no com segurança. Só Marcos coloca esse detalhe. Então Judas, ele combinou isso: olha, eu vou dar um beijo nele, vocês podem prendê-lo com segurança. Não maltratem ele, com segurança. E leve ele em segurança. E quando Judas se aproxima de Jesus, Judas fala: salve, mestre, e o beijou. Salve, segundo algumas traduções, salve, rabi, e o beijou. Agora, sabe o que é interessante? Quando Judas combinou com a multidão, aquele que eu beijar é esse, prendam, esse beijo no grego é um beijo comum. É um beijo comum.
Mas quando realmente Judas se aproxima de Jesus e ele beija Jesus, é um beijo mais prolongado, é um beijo mais fervoroso. De tal maneira que a primeira palavra, quando ele fala assim, olha, quando eu me aproximar e beijá-lo, prendam esse. Essa palavra no grego é filiein, que é um simples beijo. Mas depois que ele se aproxima de Jesus e dá um beijo em Jesus, é um beijo prolongado, é um beijo demorado, que no grego é katafilen, é um beijo fervoroso, e essa palavra grega muitas vezes era usado como um beijo que um amante, que um homem dá numa amante. Era um beijo fervoroso e demorado. Talvez Judas se comportou dessa maneira, com um beijo prolongado, para dar tempo para os soldados avistarem quem era Jesus. Agora, olha que interessante, no verso 50, Jesus fala assim, amigo, o que você veio fazer? Jesus chama Judas de amigo. Essa palavra no grego é companheiro, parceiro. Mas aquele beijo foi um beijo hipócrita e dissimulado, como diz o livro de Provérbios 27:6, que está escrito assim, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Olha, tome cuidado. Os beijos de quem odeia são enganosos. Mas quando nós consultamos o texto paralelo de Lucas 22:48, Lucas ele coloca um detalhe interessante. Lucas escreveu assim, Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Então é interessante que Jesus, quando você reúne as narrativas, Jesus falou duas coisas para Judas. Amigo, o que você veio fazer? E depois Jesus fala, Judas, com um beijo, você trai o Filho do Homem. Mas interessante que quando nós consultamos o texto paralelo de João 18, a visão é mais ampla. João colocou muito mais detalhes que Mateus e Lucas não colocaram. João escreveu assim, João 18, verso 4. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem vocês estão procurando? Eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, eu sou. Ora, Judas o traidor também estava com eles, quando Jesus lhe disse, sou eu, e recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse, já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixe que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente. Não perdi nenhum dos que me deste. Interessante que João, ele coloca a resposta aqui de Jesus. Quando Jesus pergunta, quem vocês estão procurando? E eles respondem, Jesus o Nazareno. Jesus fala assim, eu sou. Interessante que essa palavra eu sou é a palavra, é o nome no qual Deus se revelou a Moisés em Êxodo capítulo 3, na sarça ardente. Lembra daquele episódio quando Moisés fala assim, Senhor, eu estou indo para o Egito, mas o que eu vou dizer para aquele povo? O que eu vou dizer? Quem está me enviando? O que Deus falou? Diga que eu sou o que sou, está enviando você. E só João coloca esse detalhe sublime, Deus usando o nome do próprio Deus, eu sou. E essa palavra foi tão forte que diz aqui nos escritos de João que eles caíram quando Jesus respondeu, eu sou. No entanto, reunindo todas as narrativas, o cenário da traição pode ser estabelecido assim, olha só. Primeiro, Judas vai à frente, levando a multidão. Segundo, Judas dá um sinal através do beijo. Terceiro, Jesus pergunta, amigo, o que você veio fazer? Quarto, Jesus pergunta novamente, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? E quinto, Jesus pergunta duas vezes para a multidão, a quem vocês estão procurando? Então, gente, esse é o cenário, quando nós reunimos todas as informações. Então, Jesus, ele recebe o beijo, ele fala duas frases para Judas, depois ele deixa de falar com Judas e fala com a multidão. Quem vocês estão procurando?
E assim, Jesus é capturado. Olha o verso 51 na sua Bíblia, que diz assim: eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Interessante que João identifica quem é esse homem. Esse homem é Pedro. E o soldado que teve a orelha decepada é Malco, que fazia parte dos guardas do templo. Está claro que Pedro não mirava a orelha. A orelha não era o objetivo. Pedro, ele queria acertar a cabeça, de cima para baixo. Mas daí, aquele soldado desviou e acabou decepando a orelha. Apenas Lucas menciona que Jesus curou a orelha de Malco. Só Lucas, com o olhar clínico, ele coloca na sua narrativa que Jesus curou a orelha de Malco. E só Lucas que diz que a orelha que foi retirada era a orelha direita. E estava ali Pedro, pegando na espada e arrancando a orelha daquele soldado. Mas sabe o que é interessante? Quando nós consultamos Lucas 22:49, antes de Pedro golpear aquele soldado, olha o que está escrito, que Lucas colocou. Está escrito assim, Lucas 22:49. Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Então, segundo Lucas, não era só Pedro que estava armado. Tinha mais gente no colégio apostólico que estavam armados com espadas. Aí depois que alguém, os escritores não nos dizem aqui, depois que alguém fala isso, devemos atacar com as espadas, Senhor? Depois dessa fala, é que Pedro saca da espada e corta a orelha daquele soldado. Mas é interessante que daí, Jesus ele dá uma bronca em Pedro. Ele dá uma advertência, ele fala assim: embaia a tua espada, guarda a sua espada. A ação de Pedro foi motivada pela precaução, ele queria proteger o seu Senhor. Por mais injusta que fosse a prisão de Jesus, Pedro não tinha o direito de tomar a justiça nas mãos para impedi-la. E Jesus falou: embaia a tua espada, guarde a sua espada, você não precisa me defender, porque essa é a vontade de Deus. Aí Jesus fala assim: pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Essa resposta de Jesus é uma reafirmação do princípio de Gênesis 9:6, que diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Essa é uma declaração de que a pena de morte é uma punição adequada para o assassinato. Então Jesus está falando assim: olha, você não precisa me defender. Esse é o plano de Deus. Guarda a sua espada, porque aqueles que querem fazer justiça com as próprias mãos também serão penalizados pela própria espada. Então guarde isso aí. Guarde. Aí é interessante que os comentaristas da Bíblia de Genebra, eles destacam algumas coisas, como por exemplo, a questão é que as espadas materiais eram impróprias para defender Jesus, que tem mais poder à sua disposição do que podemos imaginar. Eles escreveram também dizendo: do mesmo modo, a força militar é imprópria para defender o Evangelho. O Evangelho não precisa ser defendido com armas ou com espadas. Essa passagem não pode ser usada para defender o pacifismo, para fazer oposição à pena de morte ou para negar ao Estado o uso da guerra ou da força física. Jesus aqui, ele não está proibindo a atuação do Estado contra o mal, não é isso. Jesus aqui, ele não está proibindo nem a defesa pessoal. Sabe o que Jesus está proibindo aqui? O Evangelho não precisa ser defendido com armas. Ninguém precisa pegar em armas para defender a causa de Jesus. Ninguém. E Jesus não autorizou. Por isso que ele fala para Pedro: embaia a tua espada, guarda essa peixeira, guarda aí. Mas no verso 53, olha que Jesus fala para eles, ou fala para Pedro: ou você acha que não posso pedir ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento, agora,
mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Aqui Jesus ele manifesta o seu poder falando o seguinte: olha, se eu pudesse, se eu pedisse ao meu Pai, Ele me enviaria 12 legiões de anjos. Você não precisa usar sua espada. Uma legião romana, essa palavra legião é uma expressão romana que Jesus usa. Uma legião romana era composta de 6.000 soldados. 6.000. De modo que isso representaria mais de 72.000 anjos. Olha que interessante. Mas é lógico que aqui Jesus está usando uma força de expressão. Jesus está dizendo o seguinte: você não precisa me defender, porque se eu pediria ao meu Pai, Ele enviaria anjos, 12 legiões, 72.000 anjos para acabar com esse povo. Mas essa não é a vontade de Deus, eu preciso me entregar. E Jesus deixa bem claro no verso 54: mas como então se cumpririam as Escrituras? Deus deixou revelado nas Escrituras, Deus deixou decretado nas Escrituras: eu preciso me entregar, eu preciso morrer. As Escrituras se cumprirão cabalmente em mim. Consultando o texto paralelo de João 18, verso 11, nos informa uma repreensão de Jesus a Pedro. Além dessa repreensão, Jesus ele fala outra coisa que só João escreveu. Está escrito assim, João 18, 11: mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Ele está dizendo para Pedro: Pedro, guarda isso aí, porque eu vou beber o cálice da ira de Deus, e não é a sua defesa humana que vai me impedir isso, No entanto, olha o verso 55. A narrativa de Mateus termina assim: naquele momento Jesus disse às multidões: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava ensinando e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, e Mateus ele termina assim: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, inclusive ele que escreveu, deixaram e fugiram. Jesus declarou que não era nenhum salteador. Essa palavra no grego tem a ver com aquele bandido, líder de rebelião. E Jesus está dizendo: olha, eu não sou bandido, eu não sou nenhum salteador para vocês virem tão armados assim até os dentes. Eu não sou nenhum líder de rebelião, eu não sou nenhum líder de facção, para que vocês venham me tratar dessa maneira. Eu sempre estive no templo ensinando a palavra de Deus e vocês estavam lá. Vocês lembram de mim? Mateus conclui esse acontecimento afirmando que as Escrituras dos profetas do Antigo Testamento estavam se cumprindo, conforme está escrito em Salmos 88, verso 8, que diz assim: afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Novamente, consultando Lucas 22, 52 e 53, Lucas nos informa algo tenebroso, que Mateus não mostrou, Marcos não mostrou e nem João. Lucas escreveu assim, o desfecho dessa história: então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador. Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês, é a hora do poder das trevas. E esse detalhe só Lucas colocou. Essa é a hora de vocês, essa é a hora das trevas, então me prendam, estou aqui. Tanto Mateus 26 como Marcos 14 diz assim: então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Pois bem, esta é a exposição do texto. Eu quero ir agora para a aplicação do texto. A aplicação, eu quero extrair desse texto, desse episódio,
5 lições. 5 lições para a minha vida e para a sua vida. O que este episódio da prisão de Cristo tem a ver com a minha vida e com a sua vida? O que essa prisão tem a ver? O que essa narrativa tem a ver com a nossa fé? Tem muita coisa a ver, muita coisa. Que nós precisamos aprender e aplicar na nossa vida e no nosso coração. Número 1, eu quero falar com vocês sobre a dissimulação de Judas, verso 48 a 50. Judas, ele era um discípulo falso, dissimulado e ingrato. A senha de Judas para entregar Jesus era um beijo. Por que um beijo? Porque naquela época, os rabis, eles eram reverenciados através de um beijo. Os seus talmidins, ou seus alunos, davam esse beijo carinhoso, afetuoso em seus rabis. E Judas, de maneira dissimulada, de maneira falsa, ele cria essa senha: olha, eu vou beijar, aquele que eu beijar, prendam-no e levem-no em segurança, porque este é Jesus. Então esse era um costume da época. E sempre lembrando, Judas falou que ia dar um simples beijo, de aluno para professor. E quando ele chega em Jesus, ele dá um beijo fervoroso e prolongado, mostrando assim que aquele era Jesus. O grande problema é que a dissimulação produz a ingratidão, porque Mateus, ele usa a expressão Judas, um dos 12. Judas foi escolhido por Jesus. Entre vários discípulos, Deus escolheu 12 para serem apóstolos, e Judas estava dentro desse grupo. Judas, ele ouviu as maiores mensagens de Jesus. Judas, ele viu, ele foi testemunha ocular, ele viu os grandes milagres que Jesus operou naquela época. Ele viu, mas mesmo assim, ele foi dissimulado e ingrato. Ingratidão. O grande problema é o seguinte: você é um discípulo dissimulado? Você é um discípulo dissimulado. É aquele que recebeu tanta bênção como Judas, é aquele que viu tanta bênçãos como Judas viu, e mesmo assim vive de maneira ingrata, de maneira falsa, de maneira infrutífera. Esse era Judas, o dissimulado. Eu pergunto para você, você é uma discípula dissimulada? Tome muito cuidado. Judas, ele teve todos os privilégios, mas mesmo assim foi um discípulo falso, dissimulado e ingrato, e entregou-se ao Senhor. Deixa eu contar uma ilustração aqui, só para você entender um pouco o que eu quero dizer. Eu quero contar uma ilustração de algo que aconteceu de fato. Certa vez, o Gandhi, o grande líder do hinduísmo, ele estava em Londres, e ele pegou um metrô para ir para uma outra cidade, e quando ele pegou esse metrô, ele encontrou um homem que estava embriagado, tocando violão, estava lá todo embriagado e trazendo uma confusão ali no trem. Aí Gandhi, educadamente, foi falar com ele, falou: meu senhor, você pode se controlar? E aquele rapaz embriagado, enfurecido, começou a xingar, começou a ofender Gandhi. Aí quando chegou no local apropriado, onde o trem parou, tinha uma multidão para receber Gandhi. E aí aquele homem embriagado, ele percebeu que ali estava Gandhi, o grande líder do hinduísmo. E aí Gandhi desceu do trem, foi aclamado ali por aquela multidão. Aí chegou aquele homem embriagado, começou a tocar um violão, um hino de louvor para Gandhi. Aí Gandhi ouviu, e depois Gandhi falou assim: olha, você me entoa louvores, mas não se submete aos meus ensinos. A sua adoração é falsa. Agora traga isso para os cristãos. Nós nos tornamos discípulos dissimulados e falsos quando nós entoamos louvores a Deus, mas nós não nos submetemos aos princípios de Cristo. E isso é ser dissimulado. Passa a ser uma questão teatral, uma questão de falsidade. E é isso que nós precisamos orar nessa noite, para que Deus venha nos libertar.
para que Deus venha afastar da nossa vida esse tipo de dissimulação, pois não adianta entoar louvores ao nosso Mestre se nós não nos submetemos à sua palavra. Isso é dissimulação, é teatro. A minha oração é que Deus nos livre dessa síndrome de Judas. Segunda lição, a impulsividade de Pedro, versos 51 e 52. Como vocês sabem, como foi exposto, Pedro tentou acertar a cabeça de Malco. Malco desviou, pegou na orelha direita. Aí Jesus fala para ele: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Bom, o que Jesus não está proibindo aqui? Jesus não está proibindo a defesa pessoal. Por exemplo, a defesa pessoal diante de um ataque contra a sua família. Se você vê um pedófilo ou um homem violento atacando a sua família, o que você vai fazer? Você vai ficar orando? Vai ficar vendo e orando? Ó Deus, derrama a tua justiça sobre... Não, você vai agir, você vai defender. Jesus não está proibindo aqui a reação do Estado contra o mal. Não é isso que Jesus está repreendendo. Isso é, o Estado, ele tem que reprimir o mal de uma sociedade. Ele tem. O Estado tem que trabalhar com prevenção e repressão contra o mal. Paulo ele ensina isso lá em Romanos, capítulo 13, de tal maneira que Jesus também não está proibindo o princípio de pena de morte. Se assim o Estado entende para refrear o mal de uma sociedade, nem Jesus é contra. Nem Jesus é contra. Mas o que Jesus está reprovando aqui? A defesa do Evangelho através das armas. Jesus estava deixando bem claro para Pedro e os demais o seguinte: olha, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, eu estou aqui para entregar a minha vida por vocês, não adianta nada a defesa de vocês, não adianta nada pegarem armas e me impedir, não adianta nada. Por isso, gente, que uma das grandes manchas da história do cristianismo são as cruzadas. É a guerra santa em nome de Jesus para derrotar os islâmicos. Uma das grandes manchas da história do cristianismo. Isso é, Jesus ele não precisa da sua defesa violenta, agressiva, ofensiva. Jesus ele não precisa ser defendido com essa violência. Ele não precisa, nem da minha nem da sua defesa com essa intensidade de violência. É por isso, gente, que é tão feio quando às vezes eu vejo na televisão, na internet, debates entre, por exemplo, entre um ativista gay e alguns pastores, e aí começa um a ofender o outro, um querendo ganhar o debate no grito, sabe? É uma defesa desnecessária. Jesus não precisa desse tipo de defesa mal educada, violenta, agressiva e ofensiva. Nós não concordamos com o comportamento homossexual, porém, nós não podemos maltratá-los, muito menos agredi-los fisicamente, muito menos ridicularizá-los, porque esse tipo de defesa diante de Cristo é reprovável. Reprovável. E é isso que Jesus está mostrando para Pedro. Pedro, controle-se. As suas impulsões, controle-se. Eu não preciso desse tipo de defesa. É por isso que Paulo fala em Efésios que nós precisamos dizer a verdade em amor. Dizer a verdade. Em amor. Verdade e amor andam juntos. Nós não podemos separar aquilo que Deus uniu. Aquilo que Deus uniu. Agora duas questões que precisamos entender para nos ajudar contra a nossa impulsividade. Primeiro, as nossas armas são espirituais. Olha que Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo escreveu assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Aí ele escreveu, porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra sangue, e nem contra a carne, não é contra pessoas,
mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra representantes, a nossa luta é com os demônios que gerenciam essas pessoas. Oração. A nossa arma é oração, e não uma defesa agressiva a ponto de pegar em arma para rachar a cabeça do outro que pensa diferente. Não é isso. E aí, Paulo, ele escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 3, Paulo escreveu assim: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Está aqui. Nós andamos na carne, mas nós não podemos lutar segundo a carne, segundo a nossa impulsividade, segundo as nossas agressões, segundo as nossas indignações. Nós precisamos nos segurar. E aí, precisamos entender também que não podemos nos vingar. Não podemos nos vingar. Romanos capítulo 12, a partir do verso 17, Paulo escreveu assim: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivem em paz com todas as pessoas. Meus amados, está aqui. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Diante do Evangelho, não se vingue. Não se vingue. Porque quem vai fazer justiça é Deus. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque muitas vezes nós somos ridicularizados. Nós somos maltratados por sermos seguidores de Jesus. Nós somos zombados por sermos cristãos. Nós somos feridos por sermos crentes em Jesus. É nesse momento que nós não podemos reagir como Pedro, pegando na espada, ou dirigindo palavras duras para ofender no mesmo calibre. É nesse momento que Deus vai fazer justiça, seja nessa história ou na eternidade. É Deus que vai vingar e não nós. No entanto, cuidado com seus impulsos. Cuidado com seus impulsos diante do Evangelho. Quando você fala de Jesus para aquele parente agressivo, boca dura, sem educação, que quando você está nas melhores das intenções de falar de Jesus para ele acaba falando coisas terríveis para você. Você não tem que revidar. Você não tem que revidar. Ou quando ele começa a denegrir o nosso Senhor Jesus, você não tem que defendê-lo. Eu não estou falando a questão de heresia. Quando é heresia, nós combatemos a heresia. Mas quando a pessoa, pela sua malignidade, começa a falar mal de Jesus, Jesus não precisa da sua defesa, e nem da minha. E nem da minha. Importa que o Evangelho seja pregado e que o Espírito Santo venha fazer aquilo que só Ele pode fazer no coração da pessoa. Tome cuidado. Terceira lição, o poder de Jesus, versos 53 e 54. Jesus fala assim para Pedro: ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus é poderoso e superior aos anjos. Jesus está dizendo para Pedro, para os demais: eu sou poderoso. Se eu pedir para o meu Pai, Ele envia milícias angelicais para me proteger. Mas importa que eu seja entregue. Interessante que em Hebreus capítulo 1 fala do poder de Jesus e a superioridade de Jesus em relação aos anjos. O escritor dos Hebreus escreveu assim: antigamente,
Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. E o texto continua, o escritor mostrando que Jesus é superior aos anjos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Jesus, gente, nunca foi anjo. Infelizmente, tem algumas religiões que ensinam essa heresia, que no céu Jesus era Miguel, e que na terra ele se tornou um homem Jesus. Isso é heresia. Jesus nunca foi anjo, e Jesus não é um ser criado por Deus. Jesus sempre existiu, Jesus é o próprio Deus que se fez homem. E aí, o escritor dos Hebreus está destacando o seguinte: Jesus é o nosso Deus Todo-Poderoso e ele é superior aos anjos. Sabe o que Jesus quis dizer? E que o escritor dos Hebreus também quis dizer? É que Jesus tem poder. E que ele comanda miríades e miríades de anjos. E só dele pedir ao Pai, vários anjos poderiam socorrê-lo. Jesus é poderoso. Você crê no poder de Jesus? Você crê no Jesus das Escrituras? Esse é Jesus. Quarta lição: a sinceridade de Jesus. Verso 55 e a primeira parte do verso 56. Porque Jesus falou assim para eles: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava ensinando e vocês não me prenderam. Jesus não enganou ninguém com seus ensinos. Jesus estava mostrando o seguinte: olha, eu tenho uma vida sincera, eu tenho uma vida transparente. Eu estava no templo todos os dias ensinando e vocês estavam lá. Jesus tinha uma vida transparente. Transparente. Jesus não era um salteador. E muito menos parecido com um bandido. Muito menos. Precisamos ser sinceros na nossa vida cristã. Precisamos ser sinceros. Precisamos ser sinceros na nossa vida cristã, como Jesus foi. Olha, Jesus estava dizendo o seguinte: vocês conhecem a minha vida pública. Eu estava no templo ensinando, e vocês estão me tratando como bandido. A minha vida sempre foi transparente diante de vocês. Não podemos promover o mal, e precisamos ter uma vida transparente. Eu pergunto, você tem uma vida transparente? Transparente. Uma vida sincera, em que todos os olhos que te apontam sabem quem é você. Sabem. Pode até ter uma calúnia, salteador, mas no fundo sabem que você não é isso. Uma vida transparente. É por isso que Paulo escreveu em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, abstenham-se de toda forma de mal. Você é sincero na sua vida cristã? Você é sincero como Jesus foi? Quinto e última lição: o abandono dos discípulos. Verso 56. Mateus, ele termina o texto dele assim: então todos os discípulos, ele tinha que colocar inclusive eu, o deixaram e fugiram. A falta de oração, vigilância e discernimento dos discípulos transformou-se em medo e covardia. Eles que haviam prometido fidelidade irrestrita a Jesus horas antes, agora fogem assombrados. Abandonaram Jesus no coração e agora distanciaram-se dele geograficamente. Abandonaram a Jesus. Agora, amados, eu concordo com as palavras do pastor Spurgeon, quando ele disse assim: Jesus não se surpreendeu pelo fato de todos os discípulos o terem abandonado e fugido, pois ele havia predito que eles agiriam dessa forma. Jesus os conhecia melhor do que eles conheciam a si mesmos.
Por isso profetizou que o rebanho seria espalhado quando o pastor fosse ferido. Nem o amado João, nem o prepotente Pedro resistiram ao teste daquele momento solene. Eles abandonaram a Jesus. Mas daí, eu faço a seguinte pergunta. Quando nós, como é que nós abandonamos a Jesus? Como? Primeiro, quando não obedecemos os seus mandamentos. Quando nós, humildemente, não obedecemos os mandamentos de Jesus, nós estamos abandonando. Eu pergunto para você, você tem obedecido os mandamentos de Jesus? Lembre-se, Jesus nunca vai esperar a perfeição, mas Ele espera a fidelidade dos seus discípulos. Quando nós não obedecemos, nós estamos o abandonando. Quando não confiamos nele, passamos a confiar em nós mesmos. É isso que deu na cabeça de Pedro. Não, eu vou defender o meu mestre. Mas ele tinha que ter confiado nas palavras de Jesus que isso aconteceria. Quando substituímos os seus ensinamentos pelas ideologias anticristãs desse mundo. Quando nós substituímos aquilo que Jesus ensinou pelas ideologias anticristãs desse mundo, se você faz isso, você está o abandonando. Ou, quando você tenta conjugar os ensinamentos de Jesus com as ideologias deste mundo e tenta conjugá-los, você está dizendo para si mesmo que Jesus não é suficiente para você. A palavra de Deus não é suficiente para você. E isso é um abandono. É um abandono. Quando não o priorizamos em nossa vida, quando Jesus não está em primeiro lugar na nossa vida, quando Ele não é o nosso maior tesouro, quando Ele não é a nossa maior riqueza, nós o abandonamos por qualquer coisa dessa vida. Por qualquer deleite, por qualquer prazer, por qualquer dinheiro, seja o que for. Eu concordo com as palavras do missionário David Brainerd, quando disse: uma hora com Deus ultrapassa infinitamente todos os prazeres e deleites deste mundo terreno. Uma hora com Deus ultrapassa infinitamente todos os prazeres e todos os deleites que esse mundo pode oferecer para você. Uma hora com Deus. Quando nós abandonamos a Cristo, quando não lutamos contra os nossos pecados, quando nós não lutamos e temos prazer nos nossos pecados, nós estamos o abandonando. Porque a gente está dizendo que nós temos mais prazer nos nossos pecados do que nele. E que ele não é suficiente para saciar nossa alma. Isso é um abandono. Quando nós o abandonamos, quando não temos coragem de segui-lo a ponto de sofrer as consequências. Quando não temos coragem de segui-lo a ponto de ser prejudicado por alguém. E quando nós nos protegemos a ponto de não acontecer isso, a gente começa a se proteger ou a desviar, nós estamos o abandonando. Porque nós não estamos assumindo a nossa posição como mensageiros. Olha, eu sou de Cristo. Eu não vou negociar minha fé. Eu não vou entrar nesse cambalacho para enganar as pessoas. Eu não vou promover o mal porque eu sou cristão. Eu aprendi com Deus a fazer o bem. Eu não vou me misturar com isso. E aí muitos, por medo e covardia, não querem ser criticados, não querem ser reprovados, não querem ser rejeitados por fazer a vontade de Deus. Quando isso acontece, você está o abandonando. O abandonando, como fizeram estes discípulos. É por isso que Paulo escreveu em sua carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 29, Paulo escreveu assim: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer nele. Crer nele é fácil, gente. A Bíblia diz que até os demônios fazem isso e tremem. Mas nós recebemos a graça de sofrer
por Cristo, porque somos discípulos, estamos aqui de passagem, estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E se o nosso Cristo foi preso, talvez um dia haveremos de ser presos também. Talvez isso não faça sentido, o que eu estou falando para você, mas se você fizer uma consulta nos países totalitários, países comunistas, onde tem o islamismo radical, os nossos irmãos cristãos estão sendo presos diariamente. Sabe por quê? Porque amam a Jesus. Amam a Jesus. Eles não se dobram à ideologia do Estado, eles não se dobram às ideologias heréticas das falsas religiões, e eles estão continuamente dizendo: eu sou de Jesus. Nem que eu perca a família, nem que eu perca o emprego, nem que eu perca a minha saúde, nem que eu perca a liberdade, nem que eu perca a minha vida, eu estou disposto a ser preso como o meu Senhor foi. Quando isso não é levado a essa instância, nós o abandonamos pela nossa covardia e falta de posição na vida. Eu pergunto para você e vou terminar: que tipo de discípulo é você? Você é um discípulo sincero ou dissimulado? Que tipo de discípulo é você? Você tem usado a violência para defender a Jesus? A violência? Está perdendo tempo. Será que você está abandonando a Jesus covardemente? Pense. Examine-se, pois, a si mesmo, principalmente agora que a gente vai participar da ceia. Examine-se. Será que você tem abandonado a Jesus? Talvez você não tenha feito isso verbalmente, mas a sua vida tem testificado isso. É um total abandono em relação a Jesus. Por isso eu termino com o seguinte texto. No jardim do Getsêmani, Jesus é preso diante de uma multidão fortemente armada. Foi traído por um beijo dissimulado de um falso discípulo, mas estava disposto a cumprir as Escrituras, não utilizando nenhuma violência ou rebelião, e foi abandonado por todos os seus discípulos. Jesus se submeteu a tudo isto para cumprir o plano da salvação. Jesus se submeteu a tudo isso para me salvar e salvar você. E para nos dar uma nova vida em Cristo. Em Cristo. Amém? Eu quero convidar você a fechar seus olhos e abaixar sua cabeça e a se examinar. Principalmente agora em que nós participaremos da ceia do Senhor. Da ceia do Senhor. Vamos orar? Pai Celestial, tem misericórdia de nós. Livra-nos, ó Deus, de qualquer tipo de dissimulação, falsidade. Livra-nos, ó Deus, da síndrome de Judas, que era um discípulo falso, dissimulado e ingrato. Ó Deus, não queremos ser assim. Livra-nos disso, Pai. Livra-nos, ó Deus, da nossa impulsividade, da nossa agressividade, e ajuda-nos, ó Deus, a falar a Tua verdade, inflamado pelo amor ao próximo. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis aos Teus propósitos, à Tua vontade, aos Teus planos, ó Deus. Faz a Tua obra em nós. Nós dependemos de Ti, Senhor, e mais uma vez entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.